Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo de número 12. Romanos 12, 12. Que culto lindo que nós estamos prestando ao Senhor. Estava ali bebendo das ministrações e ministrando também ao Senhor. As danças são para expressar o nosso louvor ao Senhor. Quando as meninas estavam aqui dançando, fazendo ali algo primordial ao Senhor, eu estava sendo impactado pela dança, pela expressão do louvor através da dança, pelas canções cantadas. Algo simples ao Senhor. A nossa vida é simples. Basta que nós atentamos aos detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Não é isso? E olha o que a palavra do Senhor nos diz nesse breve texto. Paulo dizendo aos nossos corações e à igreja de Romanos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos ler novamente? Regozijai-vos ou alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Curva a sua fronte, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra nos nossos corações. E que o Senhor, ó Deus, continue falando ao nosso coração nessa manhã, ministrando na nossa vida, porque o Senhor é o Deus a quem nós servimos, o Senhor é o Deus a quem nós amamos. E nessa manhã, ó Deus, nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. A nossa alegria que permanece para sempre só pode haver vinda de um lugar, do amor do Senhor. E que, ó Deus, o Senhor continue abençoando a vida da igreja. A Igreja Batista Getsemane é um celeiro do Senhor. Nós não aceitamos qualquer palavra contrária a isso. E que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor, a vida do pastor Ismael, a sua família. Deus, que o Senhor nos guarde como família, porque nós somos rebanho do teu pastoreio. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Projete para mim aqui, por favor, o texto de João 15, 11. E aí nós vamos terminar lendo esse texto também. João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Esses dois textos são dois textos em contextos diferentes, mas que falam da mesma essência. A essência da verdadeira alegria. O tema da nossa mensagem nessa manhã é a alegria que permanece. Eu e você podemos ter essa alegria verdadeira no nosso coração. Em dias onde as pessoas estão carentes da verdadeira alegria. Em dias onde as pessoas estão clamando por socorro. Hoje é Páscoa. No nosso contexto cristão, nós celebramos a vida. Nós celebramos a ressurreição por meio de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus, Ele não está morto. O nosso Deus ressuscitou ao terceiro dia. A cruz não pôde prendê-lo. A morte não pôde contê-lo. Mas hoje, Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E o nosso Deus, aquele que vive, aquele que reina, Ele quer que eu e você sejamos alegres. Porque Ele é um Deus de alegria. Ele é um Deus de alegria. A verdadeira alegria, ela não é passageira, como nós vemos aí no contexto social. Várias pessoas vivem uma vida de alegria momentânea. Uma alegria que ela passa muito rápido. É sobre o efeito de uma droga, efeito de algo ilícito. A pessoa vai lá, faz um roubo e ao mesmo tempo ela está ali contente por causa daquele roubo. Mas passa 2 segundos, 2 minutos, ela já está descaída. Porque aquilo ali não tem a essência verdadeira da alegria. Ela é passageira. Momentos de prazer não são momentos de verdadeira alegria. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas emoções,
Porque por causa das nossas emoções nós podemos cair em prazeres momentâneos e acharmos que aquilo é uma alegria, mas é somente um momento passageiro. Paulo nos ensina que a alegria deve ser cultivada em tempos difíceis. Esse texto de Paulo aos Romanos: sede alegres, regozijai-vos na esperança. Esperança nós só podemos ter em Deus. Esperança é esperar com paciência. E nós só podemos alcançar a verdadeira esperança quando nós fitarmos os nossos olhos no Senhor. Então aquela alegria passageira não faz sentido mais, porque Deus não está na alegria passageira. Deus, ele está na alegria que permanece. O fruto que dura, o fruto duradouro é ali aonde Deus está. Deus está no casamento. Deus não está na traição. Deus está no relacionamento duradouro. Deus não está no relacionamento passageiro. Deus está na alegria que permanece. Por isso, Paulo estava dizendo: tenham esperança, mas a esperança com alegria. Porque não adianta esperar no Senhor murmurando. Não adianta olhar para Deus e ficar reclamando. Nós precisamos ter contentamento, paz em Deus. E a esperança, ela é essa emoção que consegue nos trazer essa sensação. Eu e você podemos esperar com paciência, não é fácil esperar com paciência. Nós vivemos a geração que não aguenta ficar na frente de um vídeo por mais de 10, 15, 20 minutos. As crianças, 7 minutinhos. Ainda estava falando isso com o pastor Ismael há pouco. As crianças não conseguem mais concentrar num desenho por 7 minutos. A minha pequenininha de 1 ano e 2 meses já descobriu o controle remoto. E aí ela fica, não fala nem direito, gente. Já fica pedindo para trocar o desenho. Ela tem os desenhinhos que ela gosta. E aí passa lá o 3 palavrinhas, ela tá vendo. Aí começou a perdurar demais o desenho, ela Aí você acha que é TT, né? Não. Ela vai lá e pega o controle e te entrega na mão. 1 ano e 2 meses. Não anda nem direito. Mas por quê? Porque a nossa sociedade moderna está acostumado com a velocidade da informação. O nosso cérebro hoje está sendo doutrinado a pensar mais rápido. O nosso comportamento hoje mudou, porque as pessoas estão mais rápidas, mais ágeis. A tecnologia é muito rápida. As coisas acontecem numa velocidade absurda. Hoje nós temos tecnologias tão avançadas que eu estou conversando com vocês. E aí eu falo algo, abro o meu telefone e de repente começa a chegar um monte de vídeo com aquilo que eu falei. Então cuidado com o que você fala. Que seu telefone está te ouvindo. Mas a geração hoje é uma geração que ela não tem paciência de saber esperar. Hoje o carro elétrico é um carro que está surgindo aí, já é realidade. As pessoas têm a velocidade instantânea. Acelera-se e já alcança os 100 km instantaneamente. Antigamente falava-se um carro de 10 segundos, 0 a 100 em 10 segundos era algo surreal. Hoje a questão é de 3 segundos. As pessoas estão trabalhando em cima disso. Velocidade, agilidade. E eu e você estamos inseridos nesse contexto. E eu não estou dizendo para você ser retrógrado, não. Se atualize, se contextualize. Mas saiba aonde está a sua verdadeira esperança. Porque a sua esperança está na alegria. Alegria em quê? Em Deus. Por isso que o crente, quando está passando por uma situação, ele consegue dar glória a Deus. Porque ele sabe aonde está a sua verdadeira alegria. Ele sabe aonde está a sua verdadeira esperança. A esperança em Cristo nos sustenta em desafios da vida. Em diferentes desafios da vida, a nossa esperança, ela nos sustenta. Mas é a nossa esperança em Cristo. Porque a nossa esperança, ela nos movimenta.
A nossa esperança em Cristo nos traz sensação e a verdadeira essência de que estamos vivendo o controle de Deus sobre as nossas vidas. Eu e você temos algo que o mundo lá fora não tem: o poder da oração, o poder de falar com Deus. Muitas pessoas estão no engano. Eu sou de uma família de raiz tradicional no catolicismo. E essa época do ano, o tradicionalismo fala muito alto. E aqui não é uma crítica, mas é pregando a verdadeira palavra do Senhor, de que nós não devemos viver o Deus morto. Nós devemos viver a essência do Evangelho, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo não está pendurado no madeiro. Ele não é uma imagem de escultura. Ele é o Deus vivo. E Ele toca nas nossas vidas. Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para restaurar, Jesus tem poder para fazer tudo o que Ele quiser fazer sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Nós precisamos ter alegria na esperança de que Deus tem o controle de todas as coisas. A alegria cristã, ela está firmada em Deus, por quê? Por causa da certeza nas promessas dele. O nosso Deus prometeu, Ele vai cumprir. O nosso Deus prometeu uma vinda vindoura. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Pastor, mas falam isso desde quando eu era bebezinho. E vão continuar falando, porque o tempo não é nosso. O tempo é do Senhor. Por isso descansa o seu coração, Ele sabe qual é o tempo. Você tem que acreditar na promessa. Você tem que crer contra até mesmo a esperança. Você tem que crer. A alegria mesmo na tribulação. Paulo está dizendo à igreja de Romanos: mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos difíceis, estejam alegres, porque a luta vai passar, porque a dificuldade ela é momentânea, ela vai passar, porque o Senhor está com vocês. A paciência na tribulação nos fortalece e gera. Nós estamos vivendo uma geração que não é madura no Senhor, que não busca o amadurecimento em Deus, que vivem de versículos isolados, que vivem de textos fora do contexto, que não buscam algo cadencioso, algo que tem substância. E a maturidade traz isso para o meu e para o seu coração. Eu saí dos INTA. Quem sai dos INTA é dos 30, né? Entrei nos 40. E eu posso dizer que a vida, ela muda quando nós entramos nos 40. Parece algo assim: pastor, é porque você fez 40, né? Não. O sentido muda, o cansaço vem. A gente fica mais cansado. A gente não tem o mesmo pique mais, é impressionante. Eu estava com 39, eu estava correndo na Lagoa da Pampulha. Fiz 40, já não consigo correr no quarteirão, brincando. Falta um pouquinho mais de preparo. A gente começa a abrir mais a boca para comer, né? E aí a barriga vai começando a crescer um pouquinho mais. Você tem que cuidar um pouco. A queima das calorias é um pouco mais difícil, você tem que se esforçar muito mais. Mas a maturidade, ela gera para mim e para você conhecimento. E com a maturidade vem a sabedoria também. Quando você busca a sabedoria, a verdadeira sabedoria. A maturidade nos faz não tomarmos decisões precipitadas. A maturidade, o conhecimento faz com que eu e você consigamos entender um pouco mais aquilo que está acontecendo. Não vai por aí não, porque esse caminho aí não é tão bom. A gente já conhece o caminho. A gente já conhece as estruturas. E aí Paulo está dizendo para essa igreja: sejam pacientes na tribulação, porque a tribulação vai trazer fortaleza para vocês, vai fortalecer vocês. Eu e vocês
Nós só podemos ser fortes e mais fortes quando nós passamos por algumas dificuldades. Uma pessoa que quer ganhar um físico melhor, ele tem que se esforçar para ele ficar mais forte. Na mente é do mesmo jeito. Se eu e você não treinarmos a nossa mente, nós vamos cair no engano de Satanás. Nós vamos cair no engano das paixões mundanas. Porque a mente precisa ser exercitada. Cuidado com o telefone. Cuidado com a ociosidade. Tem o tempo que você precisa descansar. Mas cuidado com a ociosidade, porque a ociosidade vai te levar a erros, a distrações. E se tem algo que acaba com o ser humano, é a distração. Você perde o foco. Você não olha mais para Deus como a sua verdadeira alegria. Você já não olha para Deus mais com esperança, porque o fulano de tal falou que aquilo ali é o certo, ou que você está errado. Esses dias eu estava conversando com uma irmã aqui que entrou passando por uma luta muito grande. E aí ela veio dizer para mim o seguinte: pastor, tá difícil, porque as pessoas me conhecem como crentes. E lá no bairro elas olham para mim e falam assim: cadê seu Deus? Olha a luta que você está passando. E aí eu virei para ela e abri esse texto para ela. E falei com ela: regozijai-vos na esperança. Seja paciente na tribulação. Porque vão vir raposinhas, como disse a pastora Enoide semana passada, para tentar roubar a sua alegria. Para tentar roubar algo que Deus colocou dentro de você. E só você pode permitir acesso às pessoas ou coisas à sua vida. Só você pode permitir acessos no seu coração ou na sua mente. Cuidado com aquilo que você tem permitido acesso na sua vida. Seja o telefone. São tantas coisas que vêm minando a nossa mente e a gente começa a ficar distraído da vida. Se você perceber, quando você está ali folheando vídeos, passou-se 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 40 minutos, 2 horas, 3 horas. E aí a pessoa perde o tempo. Perder o tempo. A fonte de verdadeira alegria está naquele texto de João que nós lemos aqui. João 15:11. Aonde Jesus nos ensina que a verdadeira alegria vem do relacionamento com Ele. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Que é o verdadeiro sentido da Páscoa? Que é o verdadeiro sentido da nossa existência? A verdadeira salvação vem dele e por meio dele. Pelo seu derramar na cruz do Calvário, a salvação dele veio. E olha o que esse texto diz: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós. Como que um relacionamento duradouro pode ter alegria? Como que um relacionamento pode existir alegria dentro de um relacionamento? Quando há comunhão. Um casal só tem alegria se eles têm comunhão, se eles têm unidade, se eles se completam, se eles conversam à mesa, se eles se assentam e começam até a comunicação verbal ali, aonde todos se entendem o que está acontecendo. Relacionamento, conversa, intimidade. Ali a alegria dentro do lar acontece. Eu amo quando eu volto para casa. E o meu maior prazer é voltar para casa. É abrir a porta e ver as 2 piquititinhas indo me dar um abraço. A minha esposa abrir um sorriso. Às vezes ela não está sorrindo não, às vezes ela está brava comigo. Normal, de relacionamento. Mas a maioria das vezes, eu sempre sou recebido. Como foi o dia, meu bem? Tá tudo bem? Deus te abençoe. E ali a gente começa a nossa intimidade. Quando eu entro, né?
eu começo a minha intimidade em casa. Ou seja, o lar é para aqueles que são íntimos. É para aqueles que têm a verdadeira essência do lar. Quando você está na presença do Senhor, a sua intimidade com Ele é quando você se coloca na presença dEle. É quando você se humilha na presença do Senhor. É quando você para ouvir a Deus. Todos nós aqui somos filhos, não é? Muitos aqui podem não ser pais ou mães, mas todos são filhos. E algo na relação de um filho com o pai é que o filho muitas vezes não quer ouvir o pai. O filho às vezes quer fazer as coisas de criança, as coisas de filho. E o pai está dizendo: filho, não vai por aí, filho, vem aqui. Não, pai, deixa que eu vou. Não quero conversar com o senhor agora, eu quero conversar com os colegas. Eu quero ir para fora. É lá fora que eu me realizo, aqui em casa ninguém me ama, aqui em casa ninguém me quer. Sendo que a verdadeira alegria está dentro do lar. A verdadeira intimidade está ali. Mas às vezes, por causa das dores dessa vida, das tribulações dessa vida, aquele lar não ficou propício para que a verdadeira alegria reinasse. Jesus não reina em lar dividido. Jesus não reina onde Ele não é bem-vindo. Então eu e você podemos aprender nessa manhã a darmos prioridade à verdadeira alegria dentro do nosso lar. E eu não estou dizendo aqui, queridos, que você não tenha que ter as coisas, que você não tenha que ir trabalhar pela manhã, trabalhar cedo, trabalhar tarde, trabalhar à noite. Só tenha moderação. Porque às vezes muitas pessoas estão na ânsia de ganhar e esquecem o que é mais precioso. Na minha experiência de vida, eu tenho tido relacionamentos com pessoas de todos os níveis, de classes sociais. Se existe essa divisão, que aos olhos de Deus nós somos todos, né? Mas na nossa sociedade existe essa divisão. E às vezes eu vejo pessoas que são muito abastadas, pessoas muito ricas, sem a verdadeira alegria. Tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem mansões, tem aviões, mas não tem a verdadeira alegria. Porque tem alegria passageira. Eu vou lá e compro o carro. E eu vou e dou umas voltas com esse carro. E aí eu tenho aquele prazer de acelerar. Mas depois, quando eu guardo o carro na garagem, eu entro para dentro da casa e a casa está triste. A pessoa eu quero ir para São Paulo, eu pego o avião e vou. Desce em São Paulo e volta. Faz tudo o que tem que fazer e volta. Quando volta, não tem prazer de voltar para casa. Também tem aquelas pessoas também que não tem nada. E continuam sem nada. Porque também não tem alegria em Deus. Não tem relacionamento com o Senhor. Não conseguem enxergar. E ainda citam um texto falando que é da Bíblia. O pouco com Deus é muito. Isso não está na Bíblia não, tá, gente? O pouco com Deus é muito. Quantas pessoas falam isso aí no contexto social? O pouco com Deus é muito. Não, Deus quer que você tenha em abundância. Deus quer que você seja um vencedor nessa terra. Deus quer que você tenha para dar. Deus quer te abençoar. Mas qual é o real sentido de você ser abençoado por Deus? A sua bênção vai ficar só para você? Ou ela vai ser estendida a outros? Essa é a verdadeira essência da alegria de Deus. Deus, Ele quer que eu e você sim performamos. Deus quer que nós tenhamos sim presença, que nós tenhamos uma vida abençoada com Deus. Porque ninguém vai te seguir se você for um fracassado nessa vida. Ninguém vai parar para te ouvir. Como o pastor Jorge sempre diz aqui no altar, né? Ninguém vai lá pegar conselho com morador de rua.
Ninguém vai lá debaixo da ponte e fala assim: ô senhor, me dá um conselho aqui nessa manhã para eu poder viver uma vida abençoada. Não, ninguém vai conseguir fazer isso, vai? Não vai. Eu e você vamos atrás de alguém que tem algo para nos dar. Alguém que consegue nos ajudar, nos auxiliar. Para isso acontecer na sua vida, primeiramente, o verdadeiro sentido da alegria não tem que estar nas coisas ou pessoas, mas sim naquele que tem todo o poder, naquele que ressuscitou ao terceiro dia, naquele que vive e reina. Permanecer em Cristo e em sua palavra nos mantém alegres. Permanecer em Cristo e em sua palavra nos mantém alegres, independente das circunstâncias. Todos os dias pela manhã, antes que eu saia, nem que eu coloque no aplicativo do telefone, e aí você tem que usar o telefone para algumas situações ou para sempre, né? Como bênção na sua vida. Eu coloco o livro de Provérbios. Antes de eu sair de casa, eu vou ouvindo, eu vou lendo, se eu não conseguir ler, porque eu acordo todos os dias às 5:30 da manhã. Então, às vezes, o sono bate, né, gente? Quem tem menino pequeno em casa sabe que a noite não é toda, né, no sono zen, que é o sono ali profundo. De repente, você está ali, aí surge um choro assim, ó. Aí você tem que acordar, você tem que ir lá, levantar. Então, às vezes, o sono de manhã é um pouco mais pesado. Mas não deixe de ler a palavra de Deus para ser abençoado no seu dia. Porque se você meditar na palavra, se você ler a palavra pela manhã, eu garanto para você que o seu dia vai ser melhor. Porque a palavra tem poder de te manter alegre. A palavra boa aformoseia o rosto, traz alegria. E a sabedoria está aqui, a sabedoria está nos céus, a sabedoria está no Senhor. Quando você está munido, quando você está alimentando-se da palavra, pode vir o que vier, nada vai tirar você do propósito de Deus. Então o crente, quem está em Cristo, tem que estar também alicerçado na palavra, porque ela vai nos manter alegres, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Quando você levantar e o dia estiver mais turvo, você vai olhar para os céus e vai falar assim: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Você vai começar a recitar textos da palavra de Deus que vão colocar você para cima. Tem pessoas que olham para sua casa e olham falando assim: nossa, como eu queria ter a família como você tem. E aí você pode citar o Salmo 128 para essa pessoa. E aí você pode dizer o Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? As lutas, as dificuldades podem vir, mas através da palavra nós podemos ser alegres. A verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da salvação está na sua essência, está dentro de você. Está no seu coração, está na sua mente. E nada e nem ninguém tem poder de tirar aquilo que está na sua mente. O diabo não consegue sondar a sua mente. O diabo não consegue sondar o seu coração. Mas Deus consegue. Porque Deus é o único que pode provar mente e coração. A alegria completa é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito. Um deles é a alegria. Se você vive no Espírito Santo, se você pratica os frutos do Espírito, é impossível você não ser alegre. E aqui eu não estou dizendo que você tem que ficar igual bobo alegre, não. Não é igual palhaço rindo, não. Sabe? Rindo com a boca assim, às vezes dente, mostrando dente para todo mundo. Não é isso não, gente. Porque os dias difíceis é difícil você expressar um sorriso no rosto. Mas a alegria, ela é muito mais do que um sorriso. Ela é gozo, é estado. Não é uma situação, é um estado. Você estar alegre é um estado, inclusive estado de espírito, porque é fruto do Espírito Santo. A alegria completa, ela vem de Deus. Para a gente fechar, caminhar para o final aqui.
estava vendo uma história de um grande palhaço. Esse homem, ele foi a um consultório psiquiátrico fazer uma consulta com um médico psiquiatra. E o médico foi perguntando para ele ali, fazendo a entrevista de anamnese, que é a sondagem do problema pelo qual a pessoa está passando. E ele começou ali a fazer as perguntas, e aquele homem começou a falar: doutor, porque eu estou triste, eu não consigo ver sentido na vida, eu acordo pela manhã e eu já quero ficar na cama, eu não quero sair mais. Aí o doutor perguntava: mas você mora com quem? Eu moro com a minha família, moro com meus filhos. Mas você faz o que da sua vida? Eu trabalho muito e tenho pouco tempo para viajar a descanso. Como é que é o seu momento em família? É muito rápido e tal, e não sei o que, babá. E aí o médico virou para ele: eu já sei o que você precisa. Você precisa de descansar. Você precisa, sabe de quê? De rir um pouco. Olha, aqui do lado tem um circo maravilhoso. Eu vou lá sempre com a minha família. E aí eu vou te dar 2 ingressos que eu tenho aqui, que eu comprei para a semana que vem, que eu gosto tanto. Lá é um momento tão gostoso que a gente descontrai, que a gente fica alegre. E aí eu vou te dar esses 2 convites para você poder ir. Vai amanhã com a sua esposa. Vai amanhã com a sua esposa. Lá tem um palhaço maravilhoso que faz a gente rir. Aí ele olhou para o doutor e falou assim: eu sou esse palhaço, doutor. Eu sou esse palhaço. Ou seja, às vezes uma pessoa pode parecer que está feliz, alegre. Mas se ela não tiver a essência da alegria, ela pode até parecer alegre, mas ela não é alegre. Porque a verdadeira alegria a gente só pode ter em Deus, em Jesus. O Senhor é a verdadeira alegria. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Pode levantar, fica de pé no seu lugar. Eu vou fazer 3 perguntas para você. Para reflexão nessa manhã. Para você responder para você mesmo. Para você mesma, minha querida, meu querido. Nessa manhã. O que tem sido a sua fonte de alegria? O que tem sido a sua fonte de alegria? Como você pode cultivar a alegria de Cristo em sua vida diária? É a segunda pergunta. Como você pode cultivar a alegria de Cristo em sua vida diária? E a terceira, você está enfrentando tribulações? Como pode se alegrar nelas segundo a palavra de Deus? Você está enfrentando tribulações? Como pode se alegrar nelas segundo a palavra de Deus? Todas as 3 perguntas são reflexivas para mim. E essa mensagem primeiro veio para mim. Em dias onde parecia que estava tudo turvo, eu me deparei com esse texto da palavra do Senhor. E eu me alegrei. Aonde eu tinha motivos para dizer: acabou, daqui eu não consigo mais. Regozijai-vos na esperança. E aquilo foi me dando força. Foi me dando força. Então, onde tem sido, ou o que tem sido a sua verdadeira alegria? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa casa e da nossa família. Nessa manhã, ó Deus, nós entregamos o nosso coração a Ti, porque a verdadeira alegria vem do Senhor. A alegria que traz paz, a alegria que traz direcionamento, porque o Senhor é o Deus que não é um Deus de confusão. O Senhor é um Deus que não, ó Deus, tira a nossa vida das situações, ó Deus, a qual, ó Deus, o Senhor pode fazer. O Senhor é o Deus que nos tira de toda a situação de embaraço. O Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus a qual nós servimos com alegria. O Salmo 100 nos encoraja a servirmos ao Senhor com alegria. Na esperança, Paulo nos ensina que nós devemos regozijar com alegria.
E nessa manhã o Senhor Jesus, que é um Senhor alegre, que é um Senhor que nos aformoseia o rosto, é o Senhor, meu Pai, e é por Ti. Se entrou alguém aqui triste, Deus, que saia daqui alegre. Se entrou alguém aqui, ó Deus, desesperançoso, que possa haver esperança brotando no coração. Porque nós estamos plantando, ó Deus, a semente da alegria neste lugar. E ó Deus, não vai ser ninguém que vai tirar essa semente que está sendo plantada. Frutos de alegria vão ser gerados nessa manhã. E os frutos do Espírito Santo estarão conosco, Deus. Nós oramos, ó Pai, certo de que com o Senhor nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a certeza da nossa salvação. Essa é a certeza da nossa verdadeira alegria, vivermos para o Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga um amém bem forte. Aplauda o Senhor Jesus.